Oi, meu nome é Thiago Nascimento e eu vou ler um texto que eu fiz do Desafio de História sobre a Era Vargas. Debaixo dos panos. É incrível como um pedaço de pano pode guardar tanta história. E, no auge dos meus últimos dias de vida útil, pretendo registrar tudo o que vivi durante a era que marcou o Brasil. Não foram tempos fáceis nem mesmo para ser uma peça de roupa ou um lenço guardanapo. Eu nasci em um berço de ouro, em Rio Grande do Sul, feito de um dos melhores tecidos da década de 30, leve e macio. Enquanto a família Vargas tomava o café da manhã, eu escutava na rádio e às vezes lia no jornal sobre o que estava acontecendo. Mas nos últimos dias nem precisava, já que eu andava quase sempre no bolso de Getúlio e parecia que ele era o centro de todas as manchetes. Tudo começou quando ele perdeu uma eleição tensa para um paulista, um tal de Prestes, e eu estava com ele para secar o seu suor de nervoso. Após isso, uma parte da chapa de Getúlio, a Aliança Liberal, não aceitou e prepararam um movimento contra o presidente. O estopim foi quando o vice de Vargas, João Pessoa, foi assassinado, anunciando então Getúlio Vargas como o presidente provisório do Brasil. Os seus primeiros anos eram cheios de encontros com coronéis e conservadores, querendo ele centralizar o poder e dissolver o Congresso Nacional. Faltavam algumas reuniões e perdi algumas notícias quando tinha que ser lavado no varal. Porém, fiquei sabendo que os paulistas tinham se rebelado contra o governo, exigindo a nomeação de um intervento paulista e civil. E foi isso que Getúlio fez, criando também um novo Código Eleitoral com o voto secreto, obrigatório e permitido às mulheres. Após isso, foram realizadas novas eleições, e Vargas, pela primeira vez, foi eleito de forma legítima e democrática. Durante esse governo, existiam dois lados extremos. Um deles, integralistas que defendiam um governo centralizado, o anticomunismo, nacionalismo e conservadorismo. Já o outro defendia combate ao fascismo, comunismo, reforma agrária e revolução por meio da luta de classes. Apesar de serem dois extremos ideologicamente, eram dois lados do mesmo pano, pois ambos usaram da violência para propagar seus ideais. O que parecia até então ser uma guerra fria virou algo muito maior. Enquanto eu me secava no varal, ouvi pelo rádio um anúncio que dizia ter sido descoberto um documento comunista com planos de assassinar e sequestrar autoridades políticas. E, através do medo da população brasileira, Getúlio fecha o Congresso Nacional e assume controle total sobre os poderes. Nem tive tempo de voltar ao bolso dele para entender melhor, pois estava começando a ventar muito e algumas roupas do varal caíram. Como eu era leve, segui o caminho junto com o vento e foi muito libertador. Nunca tinha visto o Brasil de cima, ainda que fosse uma pequena parte dele. Segui o vento junto com sacolas, papéis e folhas até dar de pano em uma árvore. Me enganchei entre os galhos e fiquei um bom tempo. De lá, pude ouvir conversas e estranhos elogios a Vargas, dizendo que ele havia ajudado os trabalhadores e recebido o título de pai dos pobres. Mas esse não era o mesmo Getúlio que eu conhecia, e toda essa fachada era só um plano populista para manter a população anestesiada e os ricos sempre bem servidos. Após muitas noites mal dormidas, fui resgatado daquela árvore por uma mulher de sotaque estranho. Seu nome era Olga Benário Prestes. Ela me tratou de um jeito diferente e, ao invés de me usar para limpar comida e suor, me amarrou como um lenço na cabeça. Ela fazia parte da oposição de Vargas e junto com ela participei de diversos movimentos. E estávamos preparando uma insurreição contra aquele governo ditatorial, quando os militares iniciaram um levante armado e muitos dos líderes comunistas foram presos. Eu e Olga conseguimos fugir junto com seu marido, Luiz Carlos Prestes. Porém, depois de alguns dias vivendo clandestinamente, fomos pegos pela polícia. Getúlio Vargas decretou então estado de sítio para Olga Benário, e ela foi transportada grávida para a Alemanha, que, sob o governo de Hitler, por ser judia e comunista, foi enviada para um campo de concentração e executada na câmara de gás. E eu estive enrolado em sua filha quando nasceu. Não sei como sobrevivi para contar essa história e, assim como o povo, fui usado para disfarçar as sujeiras desse governo por meio de fake news, censuras e populismo. Em 45, sem mais panos para cobrir e mentiras para contar, o Estado Novo cai e junto com ele, o fim da Era Vargas.